Estou aqui hoje diante deste canal. Quero começar mais essa live, esse vídeo aqui com vocês. Mas antes quero pedir de vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação e deixem um joinha pra gente aí. E continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui. E vamos parar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui em Mateus 2 primeiro. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente de Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e de toda Jerusalém com ele, e rogados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, porque de modo nenhum rei é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de aposentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceram, enviando-os a Belém, e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram eles que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo a estrela, se alegraram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram e dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quer dizer aqui hoje para você que quando Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, Jesus não foi batizado quando ele era criança. Jesus foi levado ao templo para ser consagrado quando ele era criança. E depois de adulto, Jesus se ofereceu a Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele chegou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, eis que João Batista pegou e disse desta forma assim para Jesus: tu venha me batizar, eu que mereço ser batizado por ti. E depois que Jesus foi batizado, eis que veio uma pomba, símbolo do Espírito Santo, e pousou no seu ombro, e veio uma voz e disse assim: este é meu filho amado, quem eu tenho crido. E depois que Jesus foi batizado, Jesus operou tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos e minhas queridas. Um dia, meus queridos e minhas queridas, Jesus estava andando dentro da cidade e deparou com um homem coxo. Este homem coxo de 50 anos, e estava deitado no beirado do tanque de Siloé, chamado tanque de Betesda. E Jesus chegou a deter nele e perguntou para ele: quer ficar sã? Ele pegou e disse dessa forma assim para ele. E pegou e disse dessa forma assim para ele. E ele falou assim para Jesus, assim: ah, Senhor, quando a água é agitada, não tem homem nenhum que me jogue na água. Mas quando eu vou para eu estar dentro de mim,
perguntando dentro de mim. Se ele soubesse quem era aquele homem, e estava perguntando para ele, e quem ele caçando, ele chegava e pedia a ele até o perdão dos pecados, até o perdão dos pecados dele. E ele pedia até perdão, e eu adorava Jesus, adorava Jesus. Eu adorava Jesus, mas não, eu só disse dessa forma assim, eu vou dar acreditar, não tem roubo nenhum, não choque na área, mas quando eu vou para o tamanho de mim, e Jesus pegou e disse dessa forma assim para ele, levanta-te e anda. E o homem levantou e saiu andando. Nesse dia era sábado. Nesse dia era sábado. Os escribas fariseus, alguns dos escribas fariseus, chegou diante deste homem e disse assim: hoje é sábado, não pode operar milagre. Não pode operar milagre. Não pode operar milagre. Ele te curou. Eu só vou falar que foi Jesus que tinha curado ele. E quando ele chegou e disse dessa forma assim: o homem que me curou mandou me levantar e sair andando. Eu só sei que agora estou curado. Eu só vou falar que foi Jesus que tinha curado ele. Que Jesus já tinha se tirado de lá. E Jesus não parou por não. Porque levaram até Jesus um paralítico deitado na cama. E viu que a multidão atrapalhava eles entrar lá, eles sabiam descer ele pelo telhado, e chegando até lá, Jesus viu a fé daqueles homens, e disse assim: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados, E alguns escribas e fariseus chegam diante desses, ele blasfema, ele só pode perdoar pecados, não deu. Jesus conhecendo seus pensamentos, e disse assim: por que pensais mal? Sabeis também que o Filho do Homem tem poder na terra, tem que perdoar pecado. Ou é mais fácil dizer para um paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados, levante-se e anda. E Jesus pegou e disse dessa forma, assim para ele assim: filho, tem bom ânimo, levanta-te e anda. E ele levantou e saiu andando. E todos ficaram maravilhados sobre isto. E quando de repente, meus queridos, Jesus não parou por não, meus queridos. Um dia chegou até diante de Jesus uma mulher sofrendo com fogo de sangue. Ela tinha sabido que Jesus estava na cidade e que Jesus cura com enfermidade. Ela pegou e disse dessa forma assim: se o sangue tocar, dizer suas vestes, eu serei curada. Então ela foi rompendo a multidão, chegou diante para tocar em Jesus. Eu sei que a multidão atrapalhava, ela toca em Jesus. Mas chegou até certo ponto, ela também consegue tocar nas vestes de Jesus, e meu sangue, seu fogo de sangue é trancado na hora. E Jesus pega e disse assim, Jesus pega e para e disse assim: quem que me tocou? Eu disse, eles pega e disse assim para Jesus assim: Senhor, se eu pergunto quem te tocou, a multidão te aperta, Senhor. E o Senhor pergunta quem te tocou. E Jesus pegou e disse dessa forma assim para eles assim: eu te perguntei quem que me tocou, que de mim saiu virtude.
Senhor, virtude, Senhor, virtude. Certa ficou com medo de falar que foi ela que tocou em Jesus, com medo de Jesus repreender ela. E ela chegou a certo ponto, ela chega e fala: Senhor, 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 foi eu, Senhor, que toquei em ti, Senhor. Foi eu, Senhor, que toquei em ti, Senhor. Foi eu, Senhor, que toquei em ti, Senhor. Toquei em ti, Senhor. E Jesus pega e para. E disse assim para ela: mulher, põe em paz, mulher. Tua fé te salvou, mulher. E meus queridos e minhas queridas, então aí Jesus curar essa mulher. Jesus salvou a alma dela, meus queridos e minhas queridas. Ela voltou salva para casa, meus queridos e minhas queridas. Ela voltou salva para casa, meus queridos e minhas queridas. Ela voltou salva para casa, meus queridos e minhas queridas. E Jesus não parou por não, meus queridos e minhas queridas. Um dia Bartimeu estava mendigando na porta da cidade, e escutou um furão danado passando por lá. E resolveu perguntar: em quem é esse que está passando por aqui? Em quem é esse que está passando por aqui? Em quem é que está passando por aqui? Em quem é esse que está passando por aqui? Esse que está passando por aqui? E alguém chegou diante de Bartimeu e disse assim para Bartimeu: é Jesus que está passando por aqui, é Jesus que está passando por aqui. Ele cura quem tiver enfermidade, ele cura os cegos, ele cura os mancos, ele cura os aleijados, ele cura os mudos, ele cura os surdos, ele ressuscita até defunto da sepultura. Jesus de fundo da sepultura. Então Bartimeu, como ele pensou assim: essa é a minha chance, eu volto a enxergar, eu volto a enxergar. E Bartimeu não desperdiçou não. Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Jesus, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele estava, mais a multidão mandava se calar. Cala-te, o mestre não vai te ouvir não. Cala-te, o mestre não vai te ouvir não. E quanto mais a multidão mandava se calar, mais ele estava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando mais a vida mandava se calar, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegou até certo ponto, e Jesus veio e para. Jesus veio e para. Jesus veio e para, manda chamá-lo, chamando para mim. Chamando para mim, chegando depois até Jesus. E Jesus vem e pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? E ele disse assim: Senhor, 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 eu quero voltar a ver, Senhor. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. Eu volto a ver, Senhor. Eu volto a enxergar, Senhor. Eu quero voltar a ver, Senhor. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. Então Bartimeu, então Jesus vem e toca nos olhos de Bartimeu e disse: então enxerga-te, então enxerga-te. E Bartimeu começou a enxergar. E Bartimeu começou a enxergar, e começou a enxergar. Bartimeu começou a enxergar. Bartimeu começou a enxergar, começou a enxergar. Começou a enxergar. Um dia, meus queridos e minhas queridas, e Jesus não parou por não, meus queridos e minhas queridas. O dia chegou diante de Jesus, um leproso. Chegou diante de Jesus, um leproso, e eu adorou Jesus, e disse assim para Jesus, assim: Senhor, 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 se tu queres, pode me tornar limpo, pode me tornar limpo, pode me tornar limpo. E Jesus pegou e disse dessa forma assim para ele: quero, seja limpo, quero, seja limpo, quero, seja limpo, quero, seja limpo, quero, seja limpo.
Um instante o leproso jogou nele e disse: quero ser limpo. Um instante o leproso pegou e ficou purificado de sua lepra. E Jesus pegou e disse dessa forma assim para ele: ó, não diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que foi dita. Foi dita. Foi dita. Foi dita. Foi dita. Apresenta a oferta que foi dita. Apresenta a oferta que foi dita. Apresenta a oferta que foi dita. A oferta que foi dita. E aí depois pegou e foi mostrar para o sacerdote. Naquele tempo é necessário mostrar para o sacerdote avaliar e ver se realmente pode ver. E se realmente pode ver no meio da sociedade, sim ou não. Ele pegou e foi, meus queridos e minhas queridas. E Jesus não parou por não, meus queridos e minhas queridas. Um dia, meus queridos e minhas queridas. Um dia, meus queridos e minhas queridas, chegou diante de Jesus, uma pessoa diante de Jesus, e disse dessa forma assim para Jesus, assim: Senhor, Lázaro que tu ama está doente, Senhor. Lázaro que tu ama está doente, Senhor. Lázaro que tu ama está doente, Senhor. E Jesus fez dessa forma assim para eles, assim: essa enfermidade não é para a morte, 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 mas é por nome de Deus ser glorificado sobre ela. E Jesus, sabendo da notícia, Jesus ficou 2 dias naquele lugar, e depois dos 2 dias, Jesus pegou e disse assim para os seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. E os discípulos pegou e disse dessa forma assim para Jesus: ah, Senhor, os judeus queriam deixá-lo. Mas assim, o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e virou e disse assim para eles assim: não tem 12 horas no dia, se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. Vamos voltar para lá, e nosso amigo Lázaro está dormindo, e vou despertar do seu sono. E os discípulos pegou e disse dessa forma assim para Jesus: ah, Senhor, você está dormindo, está salvo, Senhor. Você está dormindo, está salvo, Senhor. Você está dormindo, está salvo, Senhor. Se está dormindo, está salvo, Senhor. Se está dormindo, está salvo, Senhor. Se está dormindo, está salvo, Senhor. E Jesus pegou e disse dessa forma assim: mas o verbo está dormindo, é do verbo que morreu, e vou ressuscitar dos mortos. Vamos voltar para lá. E disse assim, pegou e comentou um com o outro assim também: vamos também, para morrermos junto com ele. Junto com ele. Jesus chegando até lá, Marta bem encontra Jesus e pegou e disse dessa forma assim para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que tu te pedindo seu Pai, ele considerar. Mas eu sei que tu te pedindo seu Pai, ele considerar. E Jesus pegou e virou e disse assim para Marta: Marta, não chore, Marta. Marta, não chore, Marta. Lázaro é de ressuscitar. Marta pegou e virou e disse dessa forma assim para Jesus. Eu disse assim, dessa forma assim para Jesus: assim, eu sei que vai ressuscitar quando a ressurreição do último dia. Quando a ressurreição do último dia. E Jesus pegou e virou e disse assim para Marta. Virou e disse assim para Marta. Marta, onde puseres, Marta? Onde colocares, Marta?
onde colocares Marta? Onde colocares Marta? Onde puseres Marta? E Marta pegou e levou Jesus até lá. E Jesus chegando até lá, Jesus pega e pede assim, retire-se a pedra, retire-se a pedra. E Marta pega bem em conta de Jesus e disse dessa forma assim, para Jesus assim, hoje já cheira mal, Senhor, já tem 4 dias, Senhor. Já tem 4 dias, Senhor. Já cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias, Senhor. E Jesus pegou dessa forma assim para Marta. Marta, eu não disse se tu crê apenas se tu crê, tu verás a glória de Deus. Retire-se a pedra. 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 E Marta e eles pegaram e retiraram-se a pedra. E Jesus chegando para ele no sepulcro. Jesus inclinou a cabeça ao Pai. Jesus orou ao Pai. Jesus orou ao Pai. E quando de repente Jesus pega, olha para dentro do sepulcro. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Como Jesus pode ser tão poderoso. Como ele pode ser tão poderoso, chorar no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas, pela morte de Lázaro, meus queridos e minhas queridas. E Jesus pegou e só disse uma palavra: Lázaro, sai para fora. E quando de repente, meus queridos, meus queridos e minhas queridas, de repente, meus queridos e minhas queridas, a voz de Jesus foi até no paraíso, meus queridos e minhas queridas. Chamou Lázaro aqui dentro do paraíso para fora, meus queridos e minhas queridas. Lázaro pegou e saiu para fora, meus queridos e minhas queridas. E todos ficaram maravilhados sobre isto, meus queridos e minhas queridas. Todos se dobraram nos pés de Jesus, meus queridos e minhas queridas. E quem naquela época pôde ressuscitar o defunto, depois de 4 dias, meus queridos e minhas queridas. Por isso eu falei agora com você, meus queridos e minhas queridas. Se você está com uma enfermidade, meus queridos e minhas queridas, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, meus queridos e minhas queridas. Vai dizer, só foi lá curar Lázaro depois de 4 dias, meus queridos. Espero passar 2 dias, meus queridos e minhas queridas, porque não é na sua hora, meus queridos e minhas queridas, é na hora de Deus, meus queridos e minhas queridas. Se você está pedindo uma bênção, meus queridos e minhas queridas, creia somente que Jesus vai entregar, e Deus vai entregar. Não é na sua hora, não é na sua hora, não é no seu momento, meus queridos, é no momento dele. Deus sabe a hora e exato o momento certo de entregar para nós a nossa bênção, meus queridos e minhas queridas. Deus sabe o momento e a hora certa de entregar para nós a nossa bênção, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas. Deus sabe o momento e a hora certa de entregar para nós a nossa bênção, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas, Deus sabe o momento, a hora certa de entregar para nós a nossa bênção, meus queridos e minhas queridas. Então creio somente, meus queridos e minhas queridas. Jesus esperou passar 2 dias para poder ir lá na casa de Lázaro. Ainda chegando lá, ele demorou 2 dias, então mais 2 dias para chegar até lá. Então Jesus chorou depois de 4 dias, meus queridos e minhas queridas. Lázaro já tinha morrido, meus queridos e minhas queridas. Mas eu só que você só tem que crer, acredita, meus queridos e minhas queridas. Até depois de morto, meus queridos e minhas queridas, Jesus tem o poder de ressuscitar, meus queridos e minhas queridas. Jesus tem o poder de ressuscitar, meus queridos
Meus queridos e minhas queridas, Jesus tem o poder de ressuscitar, meus queridos e minhas queridas. Vocês só creem somente, meus queridos e minhas queridas. E Jesus tem o poder de ressuscitar, meus queridos. Você já pode estar até debaixo da terra, meus queridos e minhas queridas. Jesus chega até lá, retire-se a terra e abre-se o caixão, meus queridos e minhas queridas. E Jesus só vai dizer uma palavra: saem para fora. Saem para fora, e a pessoa vai sair. Ele pode estar na distância lá do céu, meus queridos e minhas queridas. Se ele quiser ressuscitar o defunto, ele ressuscita, meus queridos e minhas queridas. Eu quero dizer que hoje, para você, meus queridos e minhas queridas, a gente tem que só crer somente, meus queridos e minhas queridas. Mas quando chegou a Páscoa, meus queridos e minhas queridas, Jesus foi entregue a Pilatos, meus queridos e minhas queridas, para ser crucificado, meus queridos e minhas queridas. Jesus foi entregue a Pilatos para ser crucificado, meus queridos e minhas queridas. Jesus levou tanta chicoteada, meus queridos e minhas queridas, mas tanta chicoteada, meus queridos e minhas queridas, e Pai da tua costela, meus queridos e minhas queridas, dava para ser vista, meus queridos e minhas queridas, mas não tua costela dava para ser vista, meus queridos e minhas queridas. Eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, meus queridos e minhas queridas, e Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas. Olha aí, meus queridos e minhas queridas, Jesus suportou uma coroa de espinho, meus queridos e minhas queridas, para que hoje nós temos uma coroa de glória, meus queridos e minhas queridas, uma coroa toda enfeitada de pedras preciosas, meus queridos e minhas queridas, uma coroa de ouro, toda enfeitada de pedra preciosa, meus queridos e minhas queridas. 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 Eles jogaram um manto no corpo de Jesus, meus queridos e minhas queridas, e este manto tinha pregado no corpo dele, meus queridos e minhas queridas, e na hora Deus levou Jesus para ser crucificado, meus queridos e minhas queridas. Eles puxaram este manto, meus queridos e minhas queridas, e foi um patrão tão tremendo, meus queridos e minhas queridas. Jesus gritou em alta voz, meus queridos e minhas queridas. Quem começou a rasgar a carne, meus queridos e minhas queridas, eles fizeram Jesus criar uma cruz tão pesada, meus queridos e minhas queridas, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas. Quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas, quilômetros e quilômetros de distância, ele é em cima do Gólgota, meus queridos e minhas queridas, em cima do Gólgota, em cima do monte do Gólgota. Em cima do Gólgota, meus queridos e minhas queridas, eles pregaram Jesus na cruz, meus queridos e minhas queridas. Os pregos entraram nas tuas mãos, nos teus pés, meus queridos e minhas queridas. Jesus em cima do Gólgota, pregado na cruz. Em cima do Gólgota, meus queridos e minhas queridas. Jesus pregado na cruz, meus queridos e minhas queridas, em cima do Gólgota, meus queridos e minhas queridas, Jesus pregado na cruz, de um ladrão do seu lado, que vivia falando assim de Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva nós também, salva-te e salva nós também. E o outro lado pegou e disse assim: cala-te, nós temos uma condenação que está este homem, você tem temor a Deus, cala-te, você não tem temor a Deus, nós merecemos estar neste castigo, mas este homem que mal fez, não fez mal nenhum,
e te virou e disse assim para Jesus, Senhor, o Senhor chegar em teu reino, lembre-se de mim, lembre-se de mim, Senhor. E Jesus pegou e virou e disse assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha aí, meus queridos e minhas queridas, esse ladrão foi salvo, meus queridos e minhas queridas. Esse ladrão foi salvo, meus queridos e minhas queridas. Esse ladrão foi salvo, meus queridos. Meus queridos, minhas queridas, e quando Jesus disse está consumado, Jesus morre. Quando Jesus morre, o inferno inteiro fez festa, e a festa do inferno durou pouco. Durou pouco. O filho do inferno durou pouco, porque Jesus entrou lá dentro do inferno e tomou a chave da morte de Satanás. E no terceiro dia, Jesus veio e ressuscitou dos mortos. 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 E hoje Ele está vivo em todos nós, meus queridos, meus queridos. Hoje Ele está vivo para todos nós, meus queridos, meus queridos. Hoje Ele está vivo para todos nós. Meus queridos e minhas queridas. Hoje Ele está vivo para todos nós, meus queridos. Hoje Ele está vivo para todos nós, meus queridos e minhas queridas. E quando Jesus ressuscitou, Marta e Maria Madalena foi lá ungir o corpo de Jesus, porque era costume naquele exato momento. Chegou até lá ungir o corpo, e quando chegou perto do sepulcro, viu dois anjos no pé do sepulcro, e os dois anjos pegou e disse assim para ela, o que procuram vivo entre os mortos? Jesus não está mais aí, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus não está mais aí. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. E quando ele chegou na porta do sepulcro, viu a pedra removida, e entrando lá dentro, viu o corpo de Jesus lá mais, chegando a correr e contando para os outros, e tinha roubado o corpo de Jesus. Mas todos os discípulos correram até lá, e um dos dois discípulos chegou e disse assim, para o outro assim, ele ressuscitou, e o outro pegou e disse assim, não, ele não roubaram o corpo, você está vendo aí? E voltou a dizer, ele disse que no terceiro dia ele ressuscitar. Ele disse que no terceiro dia ele ressuscitar. Ele disse que no terceiro dia ele ressuscitar dos mortos. Ele ressuscitou 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 dos mortos. Igual ele contaram para os outros. Maria Madalena estava andando meio da cidade e deparou com Jesus. Foi para tocar em Jesus. Foi para tocar em Jesus. E Jesus veio e disse assim, oh, não me toque, mas vai e fale para os outros. Mas vai e fale para os outros. Mas vai e fale para os outros que eu ressuscitei. Chegou e contou para os outros. E disse que tinha visto. Eu disse que ele tinha visto, tinha ressuscitado, tinha visto. Tinha visto. E então ele disse assim, eu só vou acreditar se eu tocar onde foi gravado os pregos, se eu tocar onde foi gravado os pregos. Se eu tocar onde foi gravado os pregos, e quando Jesus pega e aparece para todos eles lá, e diz assim, tome, toque, veja que sou eu, 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 toque, veja que sou eu.
Então ele tocou e viu que Jesus decretou, disse, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. E se eu sou dessas palavras, deixa Santo me conceda, Santo Deus me conceda, e foi embaixo do vídeo e agora se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha para a gente e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui. E vamos ver depois de manhã, e Deus vai pôr no meu coração depois de manhã e possa vídeo como esse daqui para todos vocês assistirem. Vocês assistirem. Vocês assistirem. E até mais, e tchau, tchau, e até mais, e tchau, tchau, e tchau, tchau, e tchau, tchau.